A procura do Inter por um centroavante nesta janela de transferências tem relação com o novo pedido feito pelo técnico Paulo Pezzolano, que vai utilizar o atacante milionário do Internacional, Rafael Borré, de uma outra forma. Nesse vídeo, a gente explica a situação do colombiano no estádio Beira-Rio, o novo posicionamento dele na equipe do técnico Paulo Pezzolano e a procura do Inter por um camisa 9 de ofício, profissão matador. A gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like nesse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO. KTO.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, é a minha e pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo, tu encontra meu link, te registra lá na KTO e vai dar uma brincada com responsabilidade. Lembrando que o site é proibido para menores de 18 anos. Hoje começa o Campeonato Gaúcho, tem o jogo do Grêmio, amanhã tem o Inter no estádio Beira-Rio contra o Novo Hamburgo e muitos outros jogos, né? Competições internacionais, Premier League, La Liga, tem de tudo para tu brincar e tem os estaduais começando aí nesse final de semana, então aproveita, vai lá na KTO, te registra e dá uma brincada e tem aposte e ganhe, né? Aposte e ganhe, botando 10 pila, fazendo uma fezinha numa odd de até 1,80 com 3 seleções, tu ganha uma aposta grátis lá na KTO, então aproveita e dá uma brincada, tá certo? Bom, gente, vamos lá. Eu quero falar aqui sobre uma informação muito importante para esse 2026 do Internacional e que tem relação com um jogador que vem sendo muito criticado desde que chegou aqui porque ainda não mostrou aquilo que veio, que é o Rafael Borré, um atacante que custa ao Inter cerca de R$1.800.000 por mês, um atacante que vem marcando poucos gols e vem sendo pouco importante para a equipe já na última temporada de 2025. Em 2024, acho que ele teve altos e baixos, teve a questão também das enchentes, ele teve algumas lesões também importantes no meio desse caminho, tá? E não foi só uma, né? Foram várias lesões, principalmente musculares, que teve o Rafael Borré. E a gente começou esse debate já há um tempo de: será que o Rafael Borré tem que jogar como um 9 de ofício? Porque se tu for pegar o grande momento da carreira do Rafael Borré, foi no River Plate. No River campeão de uma Libertadores em 2018 e de um River Plate vice-campeão, com ele fazendo gol na final contra o Flamengo em 2019. E nessas duas oportunidades, o Rafael Borré não jogava como 9 de ofício do River. Ele era um segundo atacante, era um centroavante e mais o Borré. E essa é a questão que eu quero trazer aqui, porque existe uma possibilidade, e o Pezzolano está trabalhando isso, do Rafael Borré ser esse segundo atacante em 2026, jogando ao lado de um centroavante de ofício. As primeiras atividades da pré-temporada do Inter, e vale a gente pontuar aqui que o Inter não vai jogar com seu time principal amanhã na estreia do Gauchão contra o Novo Hamburgo, é aquele time que tem garotos da base e alguns jogadores reservas do profissional, como o Vitor Gabriel, o Antony, Alain Benítez, Richard, Ronaldo, enfim. Então o Borré deve jogar mesmo só no Clássico Grenal, que está marcado para o dia 25, quinta rodada do Campeonato Gaúcho, a penúltima da fase de classificação do Gauchão e o último jogo antes da estreia no Brasileirão contra o Atlético Paranaense no estádio Beira-Rio, que vai ser logo depois do Grenal, no final desse mês de janeiro. O Borré então não vai jogar esses 4 primeiros jogos para a gente já ter um teste, a amostra do que pode ser ele como segundo atacante. Mas o Pezzolano já está trabalhando dessa forma. E a procura do Inter no mercado por um centroavante deixa isso muito claro. O Inter vai tentar usar o Rafael Borré como o Gajardo usou o Borré em 2018-19, sendo o segundo atacante ao lado de um centroavante que era, na época, o Lucas Prato no River Plate. Essa é a ideia para 2026. Claro, a gente sabe, durante um jogo, às vezes o Pezzolano pode entrar com um terceiro zagueiro, pode fazer alguma modificação tática que talvez o Borré acabe não sendo esse segundo atacante, mas ele está trabalhando para isso, para utilizar o Rafael Borré dessa maneira, dessa forma, tá? Dentro disso, o que poderia ser um time do Inter? Rocher no gol, na lateral direita, Aguirre ou Bruno Gomes, enfim, isso não vai vir agora ao caso. Os dois zagueiros,
seja Mercado e Vitor Gabriel, seja o Félix Torres e o Mercado, o Félix Torres e o Vitor Gabriel, ou um zagueiro que for chegar, o Bernabé na lateral esquerda, aí vai ter o meio de campo possivelmente com 3 jogadores de volantes, né? Aí um Thiago Maia, Alan Rodrigues e Bruno Gomes, enfim, 2 jogadores de lado de campo de velocidade, e aí um desses jogadores de lado ou um desses volantes sairia para a entrada desse centroavante, para jogar com os 2 atacantes lá na frente, Borré e um centroavante. Então, ou o Pezzolano tiraria um dos 3 volantes, ou um dos ponteiros, e aí usaria um volante como aquele meia ponta pelo lado direito, enfim, para jogar o Carboneiro pela esquerda. A gente não sabe se o Vitinho vai ficar, ele tem uma proposta do futebol chinês, é uma possibilidade, mas é mais ou menos dessa forma que seria o time caso se confirme o Borré como um segundo atacante e do lado dele um centroavante. E repito, a procura do Inter no mercado deixa isso claro. Os últimos nomes que surgiram, muitos foram de centroavantes. O Inter olhou a situação do Pablo Verratti, que está para sair do Vasco da Gama. Tem uma negociação avançada com o Cerro Porteño do Paraguai. A informação que a gente tem é que sim, o Inter esteve de olho. Não é uma tendência a fechar, mas é um dos nomes que surgiu na pauta. O Von Bergar, atacante esloveno, né, argentino naturalizado esloveno, que deixou o São Lourenço recentemente, está livre no mercado, foi um nome olhado pelo Internacional também. Então, assim, até próprios outros nomes que a gente falou aqui também são possibilidades. O Pedro Raul, que o Inter chegou a conversar, voltou para o Corinthians lá do empréstimo do Ceará e gostaria muito de jogar no Inter, a gente sabe disso, mas mostra que o Inter vai buscar esse camisa 9 e pensa em utilizar o Rafael Borré de uma outra forma, como um segundo atacante nesse esquema do Paulo Pezzolano para 2026. A gente volta de noite para atualizar as principais informações do dia do Inter, então não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar do Colorado por aqui, tá certo? Grande beijo, um abraço e até a próxima.